Olá, eu sou o professor João Vitor Teodoro. Venho trabalhando com vocês aí nessa disciplina de conteúdo e prática, que é uma revisão das três disciplinas de funções elementares, matemática discreta e geometria espacial que vocês estão fazendo no momento. O ideal seria que vocês tivessem, conforme ocorreu na disciplina Seduzidos pela Matemática, aquela aula de revisão em que os tutores à distância compareceram nos polos, e na véspera da prova, da avaliação presencial, eles ministravam uma aula presencial a vocês. Porém, como vocês já sabem, por alguns problemas financeiros, esse encontro presencial ou essa aula de revisão não será efetuada. Na disciplina anterior que eu trabalhei com vocês, eu fiz uma webconferência, objetivando a revisar e substituir a aula presencial disponibilizada pelos tutores. Porém, nessa disciplina de conteúdo e prática, eu tive uma ideia de fazer algo diferente, de construir um vídeo, produzir esse vídeo, de forma a disponibilizar alguns dias antes da avaliação, e para que vocês consigam assistir quantas vezes for necessário esse vídeo. E caso apresentem alguma dúvida, alguns dias ou 1 ou 2 dias antes da atividade avaliativa presencial, estarei participando aí juntamente com vocês, os tutores, de uma webconferência para tirar as dúvidas, caso existam, para que vocês estejam aí aptos a participarem da avaliação presencial. Já adianto que, para aqueles que assistirem e entenderem integralmente o conteúdo deste vídeo, não haverá dúvida no momento da prova, pois tudo que será cobrado na prova eu estou disponibilizando, estou explicando detalhadamente, neste vídeo. Então, esse vídeo é uma boa ferramenta para aqueles que desejam, fazer uma revisão mais direcionada para a prova, para a atividade avaliativa presencial, tá? Não deixando, não tirando a importância, claro, de vocês devam estudar o material disponibilizado no Moodle. É claro que a gente considera que vocês já tenham estudado. Além disso, considero também que vocês já estejam aptos, já estejam dominando os conteúdos teóricos, matemáticos oferecidos nas disciplinas de funções elementares, matemática discreta e geometria espacial. Buscarei cobrar na prova mais a relação entre professor e aluno, mais problemas vivenciados em sala de aula do que propriamente os conteúdos teóricos, dessas três áreas. Porém, sabendo o conteúdo dessas três áreas, dessas três disciplinas, isso facilitará bastante no momento da resolução da prova. Dentro desta videoaula, abordarei os principais problemas ou situações problemas que o nosso material apresenta, envolvendo o conteúdo trabalhado e a sala de aula. Então, vou pegar alguns principais, aqueles que eu julgo mais significativos, mais importantes, e vou estar discorrendo sobre eles, vou estar conversando sobre eles. O nosso material trabalhado na disciplina foi desenvolvido pelo grupo da Matemática na Prática, para o nosso curso de especialização em ensino de matemática para o ensino médio, pelos autores Francisco Roberto Pinto Matos, Marluza Benedetti da Rosa e Victor Augusto Giraldo. Inicialmente trataremos então sobre funções elementares, e vamos falar um pouco então sobre a atividade 1, que trata sobre funções. Temos aqui duas funções, F1 e F2, onde a lei de associação da F1 é a mesma lei de associação da F2. Cada x é associado a um valor x ao quadrado em ambas as funções. Porém, o domínio da F1 é o conjunto dos naturais e o domínio da F2 é o conjunto dos reais.
e o contradomínio da F1 conjunto dos naturais, e o contradomínio da F2 é o intervalo de 0 a mais infinito, fechado em 0. A atividade nos questiona o seguinte: ambas F1 e F2 são representadas pela forma y igual a x², mas elas são a mesma função ou são funções diferentes? Né? Vocês lembram lá na disciplina que vocês fizeram com a professora Sandra que para que a gente estruture uma função, devemos ter 3 elementos: domínio, contradomínio e elemento de associação. Né? Então, no caso, temos em comum apenas a regra de associação. Então, como os outros 2 elementos, domínio e contradomínio, não são idênticos, né, entre as duas funções, logo as duas funções são diferentes. Uma comparação gráfica, né, e visualizar que a primeira função será tratada ou apresentada apenas por alguns pontos, né, no plano cartesiano. Já a segunda função, né, o gráfico será representado por uma curva no nosso plano cartesiano. Então, graficamente já dá para visualizar que não é a mesma função. Porém, temos a mesma regra ou lei de associação. Isso é importante ressaltarmos em sala de aula, pois os alunos dão muita importância apenas para a lei ou regra de associação e deixam de lado domínio e contradomínio. Essa atividade vem com esse objetivo de mostrar a importância de domínio e contradomínio, né? Pois essas duas funções, apesar da mesma lei ou regra de associação, apresentam 2 gráficos bem diferentes. Já na questão B, é perguntado se a função f1 é sobrejetiva. Porém, a f1 não é sobrejetiva, pois, como o domínio é o conjunto dos naturais e contradomínio também, para que uma função seja sobrejetiva, o contradomínio deve ser igual à imagem. Neste caso, o contradomínio formado pelo conjunto dos naturais não será igual à imagem, pois, por exemplo, o valor 3 está no contradomínio, porém não está na imagem. Não existe um valor pertencente ao domínio de modo que este valor ao quadrado seja igual a 3, dado que o nosso domínio é o conjunto dos naturais. Portanto, a f1 não é sobrejetiva. Já a f2 é sobrejetiva, pois no meu contradomínio de 0 a mais infinito, eu tenho todos os elementos que estão na imagem. Tá? Então, neste caso, imagem é igual a contradomínio. Não existe valor que está no contradomínio que não esteja na imagem. Não existe valor que esteja entre 0 e mais infinito, ou maior que 0. Posteriormente, também é questionado se f1 é injetiva. E neste caso, f1 sim é injetiva, pois não existem 2 valores no contradomínio ou na imagem que tenham, respeitando a regra de associação, um mesmo valor no domínio. Já f2 não é injetiva, pois eu consigo 2 valores no domínio, no conjunto dos reais, que produzam aí um mesmo valor na imagem. Portanto, esse exemplo é importante, pois não somente visualizando a regra de associação, a gente consegue determinar se a função é sobrejetiva ou injetiva. A gente necessita também das informações de domínio e contradomínio, né? Pois uma mesma regra de associação, né, pode levar a uma função sobrejetiva ou uma função injetiva ou não. Então, muito interessante, muito importante salientar, né, esse tipo de questionamento em sala de aula. Outra atividade interessante é a atividade número 3, que diz que existe um retângulo com um perímetro de 10 metros e lados que chamamos aqui de x e y. Então, uma função S que associa ao lado x a área desse retângulo é dada pela expressão S de x igual a x vezes 5 menos x. Bom, primeiramente, este é um problema que envolve modelagem.
né? Então, antes de apresentar simplesmente a expressão S de x aos nossos alunos, devemos apresentar o problema e pedir para que eles construam, eles modelem tal problema, né, por meio de uma função. Então, eles devem raciocinar que a função S de x, que dá a área deste retângulo, é x vezes y. Porém, precisamos aí encontrar um valor para y que dependa diretamente, né, que esteja em função de x. Então, no caso, ele deve raciocinar que temos a informação que o perímetro deve ser fixado como 10 metros e que o perímetro é igual 2 vezes o lado x mais 2 vezes o lado y. Portanto, x mais y é igual a 5, logo, y igual a 5 menos x. Portanto, conseguimos aí deduzir que a função S de x, que modela a área de um retângulo de perímetro 10, sempre será x vezes 5 menos x. Logo após, ao questionamento de quais valores reais de x, a expressão algébrica encontrada pode ser calculada. Em tese, qualquer valor de x que substituirmos na função S de x, encontrada na modelagem, pode sim ser levado a um resultado plausível. Porém, devemos novamente lembrar que toda função, além da regra de associação entre valores, temos que informar domínio e contradomínio. Então, para o caso em estudo, devemos informar qual é o nosso domínio. X deve variar de quanto a quanto? Qual é o valor mínimo para x? X pode ser zero? Se x for zero, não construímos um retângulo. Portanto, x deve ser um valor maior que zero. Qual o valor máximo para x? Se x for igual a 5, ou um valor superior, também não conseguimos um valor plausível, um valor que construa um retângulo. Isto pode ser verificado geometricamente ou utilizando a nossa função encontrada. Então, os valores aí plausíveis, que conseguimos calcular ou construir um retângulo é para valores no intervalo aberto entre 0 e 5, que fornecerão valores aí para um conjunto imagem. Quando substituídos os valores, já o contradomínio, podemos inserir aí o conjunto dos reais. Então, basta ser suficiente que o conjunto imagem posteriormente identificado, esteja contido no conjunto do contradomínio. E para que consigamos identificar o conjunto imagem, é necessário que façamos alguns passos, visualizados na disciplina da professora Sandra. Ou seja, qual o valor mínimo que essa função apresenta e qual o valor máximo que essa função apresenta. Então, visualizando essas duas informações, é possível identificar a possibilidade de construir o nosso conjunto imagem, que deve estar contido aí no contradomínio. Qual a importância de uma atividade deste tipo, estar sendo trabalhada em sala de aula? A importância, novamente, é mostrar que, mesmo quando estamos trabalhando com modelagem matemática, desenvolvendo uma função ou uma equação, que envolva algum comportamento de outra área, ou de outra área dentro da matemática mesmo, porque aí temos um problema de geometria. Então, aqui existe a necessidade de, além de informar a regra, de associação, também informar os dois outros elementos, que são domínio e contradomínio. Atividade número 6, também é muito adequado a gente estar tratando sobre ele, pois ele trata de uma situação onde temos uma função cujo gráfico não é uma forma trivial, o aluno não tem uma direta compreensão do formato desse gráfico, uma direta visualização, assim como ele teria se estivesse trabalhando com uma reta ou uma função quadrática. Então, como trabalhar com uma função desse tipo? Uma f de x igual a 2x ao cubo menos x sobre x quadrado mais 1. Neste caso, muitos alunos costumam construir uma tabela
com alguns valores do domínio, né? Neste caso, os valores menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Né? Porém, caso ele efetue essa escolha e depois, no momento de efetuar a ligação entre os pontos, ele pode cometer um equívoco. O gráfico da esquerda é uma das possíveis realizações que os alunos podem apresentar ao ligar os pontos. Por que ocorre esse tipo de situação? Porque o aluno, dependendo aí da aprendizagem que ele obteve, ele simplesmente está preocupado em substituir os valores do domínio na função ou na regra de associação e ligar os pontos. Porém, é de fundamental importância saber como ligar os pontos, ou até mesmo antes disso, quais valores para x ele deve escolher no momento de substituir nessa função. Então, este exemplo mostra que não basta ao aluno simplesmente substituir os valores na regra de associação. Ele deve ter um mínimo de conhecimento sobre o comportamento da função. E um desses conhecimentos é que, como a função envolve situações quadráticas e cúbicas, então teremos curvaturas suaves, mudanças de crescimento para decrescimento suaves, e não uma situação como a que foi apresentado no gráfico à esquerda. Então, neste momento, o professor deve inserir essa informação, que o gráfico desta função não pode apresentar este tipo de comportamento, pois, mesmo substituindo os pontos, os valores de x na regra de associação, ele deve saber que existe uma suavização. E como, então, o aluno deve buscar identificar onde haverá essas curvas ou mudanças suaves, em crescimento e decrescimento entre as concavidades? Então, é o momento em que o aluno deve escolher mais pontos naquele intervalo onde o estudo deve ser realizado sobre um olhar mais clínico. Então, aqui, onde que a gente tem uma mudança aí de crescimento que não é suave, que não é uma curva tão suave como apresentado no gráfico à direita, que é o gráfico efetivo da nossa função trabalhada. Então, para o intervalo aí de menos 1 até 1, ele deve construir uma correção desse gráfico, considerando mais pontos, pois é neste intervalo onde temos problemas aí, nas concavidades. Então, ele deve conseguir, olhando na regra de associação da função, saber que, como existe uma relação quadrática e cúbica, devemos ter uma mudança mais suave aí no procedimento de crescimento da nossa função. Uma alternativa que ajudará também no desenvolvimento do gráfico é a utilização de softwares. Porém, não basta apenas utilizar o software, devemos também manter o domínio dos conceitos de funções, pois, como vamos ver posteriormente, mesmo utilizando o software, se não obtivermos tal domínio de funções, podemos também cometer erros. Então, não podemos aí ficar completamente dependentes desses aplicativos. Agora, diante da atividade anterior, peço que vocês reflitam por meio da atividade 7 sobre quais são os principais erros que seus alunos cometem, ao construir gráficos, ligando os pontos indiscriminadamente. E qual a estratégia pedagógica que você adotaria para sanar esses erros? A princípio, eu venho a repetir aquilo que eu já disse. O aluno, além de ligar os pontos, ele deve saber interpretar a expressão algébrica. Quais elementos estão contidos nessa expressão algébrica e o que cada um desses elementos que estão contidos na expressão algébrica definem no formato do gráfico. Então, o ideal é que o professor trabalhe vários tipos de gráficos, daqueles não triviais, e que identifiquem nessas funções, juntamente com seus gráficos, quais são os elementos, e o que eles influenciam na forma do gráfico. Mas reflitam aí sobre quais outros tipos de erros ocorrem
e quais as estratégias que você adotaria. Uma questão também, muitas vezes levantada em sala de aula, é a confusão que existe entre função e equação, né? E às vezes também envolvendo aí a definição de inequação. Então, a definição de função é aquela que já foi nos apresentada, que é a expressão que associa elementos de um domínio a elementos de um contradomínio, e esses dois conjuntos também fazem parte da definição de função, e um terceiro elemento que é a regra de associação entre os elementos desses dois conjuntos. E neste caso, os elementos que compõem o domínio são representados por meio da variável, que no caso mais convencional é a utilização do nosso x, porém que nem sempre obtém esse nome. E a sua variação também ocasiona uma variação na função ou na regra que associa os valores domínio até contradomínio. Já uma equação é uma expressão matemática que envolve a igualdade de duas expressões, de modo que alguns valores denominados incógnitas são desconhecidos. E resolver essa equação, resolver este problema, é basicamente encontrar, né, os valores plausíveis ou possíveis para essas incógnitas. Já a diferença entre equação e inequação é que ao invés de uma igualdade, temos uma desigualdade. Um sinal de menor, menor igual, maior ou maior igual ao invés de igual. Então, existem várias relações entre esses três tópicos da matemática: funções, equações e inequações. Porém, algumas das funções não podem ser tratadas como equações, inequações e vice-versa, né? Então, quais casos que a gente pode fazer uma associação e quais casos onde a gente não pode trabalhar fazendo uma associação? Temos como um importante exemplo a expressão algébrica x² mais y² igual a 1, né, que fornece graficamente uma circunferência de centro 0, 0 e raio 1. Eis, então, uma primeira pergunta: essa expressão pode representar uma função? A resposta é depende. Para que consigamos definir uma função, precisamos de três elementos: domínio, contradomínio e regra de associação. Então, o primeiro questionamento é sobre qual o domínio a ser considerado, ou qual o maior conjunto que podemos considerar como domínio. Então, este é um problema também que podemos colocar em sala de aula. Então, interpretando a nossa expressão algébrica, os valores para x devem variar de -1 a 1, inclusive esses dois valores. E os valores de y também devem variar de -1 até 1. Então, considerando a priori esses dois conjuntos, de -1 até 1 e de -1 até 1 também, né, respectivamente, para valores de x e de y, como domínio e contradomínio de uma possível função, teremos um problema. O mesmo valor do domínio está associado a dois valores do contradomínio. Em outras palavras, se construirmos o gráfico representativo desta expressão, considerando aí os eixos do nosso plano cartesiano x e y, vamos verificar que quando traçamos uma reta paralela ao eixo y, né, verificamos aí a interseção dessa reta em dois pontos do nosso gráfico, né? Portanto, conforme verificamos lá na disciplina de funções elementares, graficamente também, né, identificamos que não é uma função. Então, também é uma atividade interessante de estar trabalhando, né, pois verificamos aí que essa expressão é equação, porém, dependendo do que a gente considerar como domínio e contradomínio, não pode chegar a ser representada por uma função. Porém, mesmo considerando domínio para uma candidata à função, se consideramos um domínio para valores de -1 a 1 e um contradomínio para valores de 0 a 1, aí neste caso pegamos graficamente, né, e teremos somente uma metade da circunferência do caso anterior. Então, neste caso, né, não ocorrerá o problema que ocorreu quando a gente trabalhou com o contradomínio de -1 a 1. Então, no caso do contradomínio ser
o intervalo de 0 até 1, teremos um gráfico de uma função. Então, para uma mesma expressão, uma mesma equação, né, podemos ter uma função ou não, dependendo do que vamos considerar, né, como domínio e contradomínio. Uma outra atividade interessante é a atividade número 19. Né? Ela supõe que você queira explicar a seus alunos a influência do parâmetro A no gráfico de funções quadráticas, né? Onde a função com domínio em reais, contra domínios reais, tem a forma y igual a ax ao quadrado. Então você pede para que seus alunos construam os gráficos das parábolas y igual a menos 5x quadrado, y igual a menos 4x quadrado, y igual a menos 3x quadrado, até o a variando a 5. Né? Então você vai variar de 1 em 1 com a de menos 5 até 5. Né? Então, o aluno vai ter condições suficientes de construir, né, todos esses gráficos de função. Você perceberá que será uma tarefa árdua, porque quando você constrói o gráfico de uma função quadrática, toma um maior cuidado somente, né, com os valores onde o gráfico vai interceptar nas raízes. Né? Agora, a forma exata de onde o seu gráfico vai passar é algo um pouco mais complexo. Né? E no caso da nossa atividade, onde ele terá que construir vários gráficos de funções quadráticas, ele vai ter uma grande dificuldade para construir e desenvolver o gráfico apresentado aí do lado do nosso slide. Então, este é um caso onde é de fundamental importância a utilização de um software, de modo que você vai substituir cada valor sugerido na atividade e vai construir os vários formatos dos gráficos das funções, né, e o aluno vai conseguir interpretar o que o valor de A interfere no comportamento da função. É aquilo que eu venho falando e salientando. Como conhecer, como identificar o comportamento da função. Então, numa próxima oportunidade que seu aluno tiver que construir um gráfico, ele já vai conseguir identificar a alteração ou a variação de um valor A vai influenciar no seu gráfico. E uma outra alternativa também bem interessante, né, é utilizando nossos softwares, o GeoGebra, por exemplo, né, que você consiga variar o valor de A, né, de forma contínua, para conseguir visualizar o andamento, o deslocamento do seu gráfico conforme aí a variação do seu valor A. Tá? Então, essas ferramentas dinâmicas apresentam operações e funções que você não conseguiria fazer em lousa ou até mesmo utilizando as ferramentas convencionais de ensino. Então, aí mais uma vez, a utilização de softwares vem para contribuir, né, na interpretação e melhor entendimento dos conteúdos. Porém, é claro, o conhecimento algébrico não deve ser deixado de lado. Essas ferramentas vêm para acrescentar conhecimento algébrico. Então, posteriormente, quando o aluno for construir um gráfico, né, cujo objetivo é identificar a variação do valor de A, ele já deve saber, né, qual será o comportamento da função, né, diante da experiência que ele teve com o professor apresentando determinada atividade, conforme o nosso software está exemplificando. A atividade 22, né, que é a construção de um gráfico da função f de x igual a 5x menos 7 vezes x ao quadrado menos 2, com domínio e contradomínio, né, dados pelo conjunto dos reais. Neste caso, se o professor indaga seus alunos e pergunta quantas raízes existem para essa função, se o aluno for verificar essas raízes simplesmente olhando no gráfico apresentado pelo software, ele pode erroneamente apresentar resultado de 2 raízes nesse ponto e nesse ponto. Porém, nessa região, nada indica que apenas um ponto da nossa curva da função encosta no eixo horizontal. Por isso que, novamente, não basta utilizar ou saber utilizar o software. Devemos ter conhecimento interpretativo da expressão algébrica. Então, agora, esquecendo o nosso gráfico construído computacionalmente
E olhando para a expressão algébrica, sabemos que o produto de dois valores é igual a zero quando um ou outro é igual a zero. Então, para que o primeiro seja igual a zero, temos o quê? Uma função de primeiro grau, 5x menos 7. Então, neste caso, temos exatamente uma raiz. Já na segunda parte do produto, ou no segundo elemento que está envolvido no produto, temos a expressão x ao quadrado menos 2. Então, quantas raízes estão envolvidas nessa parte da função, nessa parte do produto que compõe a regra de associação da função? Existem dois valores possíveis, né? 2 e menos 2. Logo, temos três possíveis raízes para a minha função. Porém, duas ou as três podem ser iguais. Bom, utilizando agora o software, vamos visualizar, né, essa região aqui duvidosa. O porquê que essa região aqui não nos mostrou que existem duas raízes. O porquê não conseguimos visualizar que existem duas raízes, né, associadas a essa região. Então, além da interpretação algébrica, que é a principal delas, né, a nos levar ao resultado de três raízes, também temos uma possibilidade que é a utilização do software. Então, aquele que também faz errar, né, faz o aluno obter a conclusão errônea de que temos duas raízes, ele também auxilia a mostrar o erro, tá? Só que essa ferramenta de mostrar por meio do software não substitui, né, a interpretação algébrica. Então, utilizando o software, podemos verificar aqui a construção do gráfico estudado, só que utilizando uma lupa, podemos aproximar da região de interesse e verificar que quando a gente aproxima muito desta região, é possível verificar a existência então de duas raízes, né, nessa região. Então, revisando, quando obtemos um problema envolvendo aquela função, não devemos nos deixar levar simplesmente pela solução do software. Devemos ter a solução algébrica, ou o conhecimento que nos leva à solução algébrica da expressão ou regra de associação utilizada. E também, né, como forma de complementação desta explicação ou deste raciocínio, o porquê de três raízes, também podemos complementar nossa aula apresentando o software conforme apresentado anteriormente. Bom, eu escolhi aqui algumas atividades, né? É claro, temos várias atividades interessantes, só que eu escolhi aquelas, né, que contemplassem a maior parte dos assuntos, né, e que eu considerei mais importantes e mais significativas, né, em nossa disciplina. Porém, volto a frisar, né, realize a análise crítica de todas as atividades, né, pois elas são de fundamental importância, né, para o nosso desenvolvimento na disciplina. Farei agora algumas considerações sobre o tópico de matemática discreta. O conteúdo ou conceito inicial trabalhado nesta disciplina foi o de criptografia de Júlio César, onde cada letra é substituída pela enésima letra posterior. Então, é uma das formas de criptografia mais fáceis, né, que podemos exemplificar. E como nos processos de ensino-aprendizagem sempre iniciamos pelas formas mais fáceis e vamos aprofundando e dificultando cada vez mais, na criptografia ou na análise combinatória não é diferente, né? Então vamos trabalhar inicialmente em sala de aula com a criptografia de Júlio César. Desse modo, uma atividade interessante para trabalharmos em sala de aula é a possibilidade de dividirmos a sala em grupos, né? Por exemplo, com 4 alunos, e pedir para que cada grupo elabore uma frase e para que esses alunos criptografem utilizando a regra de Júlio César, é claro, escolhendo
um número aí um número n, né, de deslocamentos para cada letra, e pedir posteriormente para que cada grupo compartilhe com os demais a frase elaborada e criptografada. Esperamos que grupos diferentes utilizem uma chave, né, ou um deslocamento de letras diferentes, né, e aguardaremos até que cada grupo desvende ou quebre a chave, descubra qual que é a chave de deslocamento do grupo que forneceu a mensagem criptografada. Então, podemos criar aí uma situação de competição em sala de aula. Já efetuei esse tipo de atividade e foi bem proveitoso, né, em sala de aula, objetivando mostrar que, apesar da criptografia de Júlio César ser uma forma utilizada há alguns milhares de anos, como uma das únicas alternativas para esconder ou dificultar o acesso a determinada mensagem, porém, atualmente, a criptografia de Júlio César, ou seja, o deslocamento, né, de cada letra, é ineficiente, pois hoje, manualmente ou com a ajuda da computação, podemos quebrar tal tipo de criptografia em poucos segundos. Então, a criptografia de Júlio César ela é interessante apenas para fins didáticos, né? Dado que, para iniciarmos o conceito, devemos iniciar aí utilizando as metodologias mais simples. Então, repetindo várias vezes essa atividade proposta, né? A elaboração de uma frase por cada grupo, depois a criptografia desta frase e o compartilhamento dessa frase de modo que os outros grupos tentem quebrar esta criptografia, traz uma questão a ser debatida, a de quantas formas temos para criptografar as frases elaboradas. Aí já temos um conceito inicial de análise combinatória e efetuando aí a contagem do número total de deslocamentos que podemos desenvolver, então efetuamos aí a contagem do número total de possibilidades ou formas de criptografia. Então aí é uma ótima atividade para introduzir o conceito de análise combinatória ou até mesmo o de criptografia. Posteriormente, né, é interessante também discutir com os alunos o que podemos modificar nessa regra para que possamos dificultar depois a quebra da senha. Então, a senha atual, que é o deslocamento de letras, né, para a direita, de N elementos, pode ser modificada ou melhorada para que dificulte, então, essa quebra de senhas. Então, quais são as demais possibilidades? Então, é interessante que os alunos opinem, né, e mostrem outras regras, né, desenvolvam e apresentem, compartilhem com os demais quais são as regras, né, que eles propõem para que seja dificultada, né, a quebra das senhas. Então, a priori, aquela regra de Júlio César para deslocamento de N letras para a direita, né, tem 26 formas de ser efetuada. Então, após os alunos apresentarem demais regras, podemos ter uma ampliação e se considerarmos a substituição de cada letra do alfabeto por qualquer uma outra, sem estabelecer um deslocamento, teremos aí, então, para a substituição da letra A, 26 possibilidades, para a substituição da letra B, 25 possibilidades e assim sucessivamente. E considerando as regras do princípio multiplicativo, teremos aí 26 fatorial possibilidades, né, de criptografia, o que já melhora muito no procedimento, já dificulta no processo de quebrar essa senha. Então, o objetivo final e principal da atividade é desenvolver ou desencadear aí algumas metodologias que ampliem a quantidade de formas de criptografar nos alunos. Só completando a última metodologia, né, que esperamos que os alunos sugiram, né, que é a substituição de cada letra por uma outra letra qualquer do alfabeto, né, onde obtemos 26 fatorial possibilidades,
Essa é uma metodologia eficiente se tentarmos, quebrar a criptografia à mão. Porém, em casos onde a gente tem grandes textos, grandes volumes de informação a serem decifrados, podemos utilizar uma metodologia estatística de frequência, e mesmo assim essa criptografia pode ser fraca. Bom, um cronograma que a ser seguido, que eu achei bem interessante, quando se trata de resolver problemas de contagem, ou de análise combinatória, é inicialmente identificar se os elementos são distintos ou podem se repetir. Desse modo, visualizemos se os elementos devem ser todos diferentes ou se podem ou não repetir, pois isso fará diferença na contagem. Algo a se salientar também é que uma das formas de resolver problemas de contagem é efetuando realmente, literalmente, a contagem caso a caso, ou descrevendo cada caso, ou utilizando o diagrama de árvore. Porém, essa metodologia pode ser eficiente em pequenos casos, mas em casos mais complexos, ou onde o número a ser contado é exorbitante, é inviável utilizar o método de contagem que considera a elaboração de caso a caso. O procedimento B se trata da verificação se o problema fica mais simples, dividindo em outros casos. Então, se a gente tem um problema de contagem e a gente consegue determinar subproblemas, ou seja, subcontagens, e cada subcontagem é mais fácil de ser realizada do que a contagem inicial ou o problema principal, então podemos quebrar o problema principal em vários problemas menores. O procedimento C, por sua vez, afirma que o interessante é que resolvamos aqueles casos separados no item B mais simples, pois resolvendo os itens mais simples, possivelmente quando você chegar nos casos mais problemáticos, a ideia, a lógica, o raciocínio atribuído aos casos mais simples podem ser gradativamente dificultados, de modo que os casos mais problemáticos sejam casos um pouco mais generalizados daqueles casos mais simples que foram resolvidos inicialmente. O item D diz que também é interessante utilizar diagramas, setas, esquemas para resolver problemas de análise combinatória, pois não somente de expressões algébricas conseguimos obter uma ordem crítica e interpretativa da organização das informações e da problemática existente no nosso contexto ou no nosso problema trabalhado. Então, no contexto de análise combinatória ou nos princípios de contagem, podemos fazer setas, diagramas e elaborar vários esquemas de modo a tornar compreensível os modos de efetuar as contagens. E por fim, o item D diz que evitemos usar indiscriminadamente fórmulas. Então, sempre quando tem um problema de análise combinatória, evitar associar aquele problema a uma combinação, a uma permutação, a um arranjo, a uma combinação com repetição. Por quê? Porque dentro da análise combinatória temos vários tipos ou formas de problemas que não utilizamos fórmulas fechadas. Necessitamos inteiramente utilizar o princípio multiplicativo. Então, mais importante do que utilizar as fórmulas prontas para cada princípio ou definição dada dentro da análise combinatória, necessitamos da interpretação plena, utilizando inclusive o E associado à multiplicação e o OU associado à soma, de forma que cada aluno seja capaz de resolver um problema de forma personalizada, não associando cada problema a uma fórmula já elaborada, conseguindo interpretar e modelar o seu problema, utilizando o princípio fundamental da contagem. Assim, mesmo quando o professor for apresentar as fórmulas de permutação, arranjo e combinação, ele deve demonstrar, ou seja, mostrar passo a passo como que ele chega
naquela dedução ou naquela expressão pronta, para que o aluno entenda o procedimento e não somente absorva a versão final desta. A utilização do código Braille é uma ótima alternativa para iniciarmos o estudo de análise combinatória, pois, como afirmei anteriormente, utilizar exemplos fáceis e bem reduzidos é uma forma mais eficiente de ensinar ou estudar algum conteúdo. A notação Braille utiliza um retângulo de modo que possui 6 círculos em seu interior. Cada círculo tem duas possibilidades, ou é branco ou é preto. Daí uma ligação direta com a notação binária. Assim, se podemos pintar cada círculo de preto ou branco, quantos símbolos Braille podemos desenvolver? Utilizamos aquela sequência lógica ou atitudes para resolver os problemas de contagem para resolver um problema envolvendo a notação Braille. Por exemplo, quantos símbolos podemos desenvolver utilizando a notação Braille? Sabemos inicialmente que cada círculo pode ser preto ou branco. Então, cada círculo tem duas possibilidades. Então, para responder o tópico A, se os elementos são distintos ou podem se repetir, a resposta é: podem se repetir, pois o primeiro círculo pode ser preto ou branco, o segundo círculo também pode ser preto ou branco, ou seja, também pode apresentar o resultado que ocorreu no primeiro círculo. O terceiro círculo também pode ser preto ou branco, apresentando um resultado que pode aparecer nos dois círculos anteriores e assim sucessivamente até terminarmos de completar os 6 círculos. Segunda pergunta: o problema fica mais simples dividindo em casos? A resposta é sim, pois, primeiro, vamos considerar o caso em que nenhum dos círculos são preenchidos em preto. Então, temos apenas uma possibilidade, onde todos os círculos estão preenchidos na cor branca. Segunda vertente do nosso problema: casos em que apenas um círculo está preenchido na cor preta. Então, esses casos são onde o primeiro círculo é preenchido na cor preta, segundo caso, onde o segundo círculo é preenchido na cor preta, terceiro caso, onde o terceiro círculo é preenchido na cor preta, e assim sucessivamente. Temos um terceiro caso, onde exatamente 2 círculos são preenchidos na cor preta. Um outro caso, onde exatamente 3 círculos preenchidos na cor preta. Posteriormente, um outro caso com 4 círculos preenchidos na cor preta. Um outro caso onde 5 são preenchidos na cor preta e o último caso onde 6 círculos são preenchidos na cor preta. Assim dividimos o nosso problema inicial em vários casos mais simples ou mais fáceis de serem resolvidos. E posteriormente os tópicos D e E, que finalizam a organização e os cálculos da resolução do nosso problema, conforme já sabemos e efetuamos os cálculos na disciplina de matemática discreta. Podemos fazer um misto entre matemática discreta e a disciplina de funções elementares, ou seja, efetuando a contagem relativa a determinadas funções. Então, não somente temos aí uma relação dentro apenas de matemática discreta e dentro de funções elementares, podemos atribuir aí uma relação entre os dois conteúdos. Trataremos agora sobre alguns conceitos, alguns tópicos de geometria espacial em nossa disciplina. Inicialmente, é bom frisar que a geometria muitas vezes é deixada de lado e nem passada como conteúdo aos alunos, pois as escolas detêm certa autonomia juntamente com os professores e a geometria é colocada para o final do conteúdo e, se der tempo, ela é trabalhada juntamente com os alunos. Eis o problema: muitas vezes, com o tempo corrido e as aulas atrasadas, não há tempo para trabalhar geometria com os alunos. Porém, quando há o tempo a ser trabalhado o conteúdo de geometria, muitas vezes essa disciplina não é trabalhada da forma
correta, pois, além do despreparo docente, identificado em várias pesquisas na área de educação, os problemas de geometria são resolvidos enfocando as resoluções algébricas. Desse modo, os procedimentos e metodologias geométricas muitas vezes não são abordadas e não são aprendidas pelos alunos, que muitas vezes apenas fazem uma adaptação para resolverem as questões algebricamente, conforme lhes foi ensinado. Para trabalhar em geometria, necessitamos ter o conhecimento que envolve quantidades contínuas e descontínuas. Quantidades descontínuas geralmente envolvem objetos distintos. Por exemplo, tenho 5 flores, ali há 7 carros. Então conseguimos diferenciar um objeto do outro objeto. Já quantidades contínuas, geralmente atribuídas a medidas, são atribuídas conforme determinado contexto. Porém, convencionalmente, ou por decisão de alguns pesquisadores, a forma de medir alguns elementos, como a massa, comprimento, área, altura, densidade e demais medidas utilizadas, foi padronizada em algumas unidades de medidas, como por exemplo metros, centímetros, litros, decibéis, para que várias pessoas em locais diferentes, em tempos diferentes, consigam comparar suas medidas. Desse modo, antes de iniciar os estudos em geometria, é interessante que os alunos consigam compreender cada uma dessas classificações e identificá-las no cotidiano. E é claro, dentro da própria geometria. Uma atividade proposta muito interessante é a pesquisa por parte dos alunos de quais são as grandezas e unidades principais definidas pelo Sistema Internacional de Medidas. Só que o interessante também é que os alunos busquem em sua cidade, no comércio, nos órgãos públicos, até mesmo na rua e em casa, equipamentos que efetuam tais procedimentos de medida. Então, por exemplo, no posto de gasolina, ele terá a bomba que mede a quantidade de combustível injetada em determinado automóvel, a régua para medição da quantidade de combustível no tanque do posto de gasolina, e associando a cada um desses objetos as suas unidades de medida, e posteriormente compartilhar com os alunos em sala de aula. Então, determinadas atividades que podem ser envolvidas extra classe e compartilhadas posteriormente dentro de sala de aula, antes do início dos estudos com geometria. A atividade número 11 apresenta uma versão simplificada do que é tratado na teoria de erros e como um erro pode ser inflacionado e, ao final da resolução de um problema, o erro se tornar extremamente alto. Neste caso, a atividade propõe a seguinte situação: você seria capaz de dizer quantos grãos de feijão cabem dentro de uma garrafa PET de 2 litros sem retirá-los de dentro da garrafa? Neste caso, um aluno observou que, em um cubinho de 1 centímetro cúbico, cabe aproximadamente 7 grãos de feijão. Logo, dentro da garrafa de 2 litros, que é equivalente a 2.000 centímetros cúbicos, há 14.000 grãos de feijão. Porém, devemos observar o seguinte: quando foi efetuada a medida no cubinho de 1 centímetro cúbico, haviam alguns espaços vazios, de modo que, quando o feijão fora acondicionado em maior quantidade, pode ser observado que é possível acondicionar mais do que 7 grãos de feijão por centímetro cúbico. Desse modo, aquele erro atribuído a 1 centímetro cúbico agora foi multiplicado 2.000 vezes. Por exemplo, a estimativa foi feita observando que 7 grãos cabem em 1 centímetro cúbico. Se essa estimativa tivesse sido realizada com um volume maior, pode-se chegar, por exemplo, que em 1 centímetro cúbico cabem 8
grãos de feijão. Vamos supor que na realidade, e considerando o volume de 2 litros da garrafa PET, o valor exato para a quantidade de grãos de feijão por centímetro cúbico seja 9,5 grãos. Desse modo, o erro associado a cada centímetro cúbico do valor exato em relação à estimativa é de 2 centímetros cúbicos e meio. Multiplicando esses 2 centímetros cúbicos e meio por 2.000 centímetros cúbicos, que é a quantidade total de volume da garrafa PET, então o nosso erro é de 5.000 grãos de feijão. Ou seja, pela aproximação, cabem aproximadamente 14.000 grãos de feijão. Porém, na realidade, caberiam 17.000 grãos de feijão. Assim, aquele erro que inicialmente parecia ser insignificante foi multiplicado por 2.000 e se ampliou, de modo que se torna inaceitável. Um exemplo interessante também que pode ser utilizado nessa mesma linha de raciocínio envolvendo teoria de erros é um exemplo em que um professor pode desafiar seus alunos a calcular a distância em palmos de 2 pontos da escola, por exemplo. Porém, além de apresentar a medida, a distância entre esses 2 pontos em palmos, o professor também pode disponibilizar uma outra ferramenta, como por exemplo um cabo de vassoura, para auxiliar os alunos neste desafio. Então, uma das alternativas mais inteligentes a serem desenvolvidas pelos alunos é utilizar o cabo de vassoura como uma ferramenta intermediária. Então, o grupo de alunos pode medir quantos palmos cabem no cabo de vassoura e posteriormente medir quantos cabos de vassoura distanciam os 2 pontos a serem medidos. E assim é possível estimar a distância entre os 2 pontos utilizando a ferramenta auxiliar, que é o cabo de vassoura. Novamente, assim como no exemplo anterior, saliento que é muito importante tomar cuidado com as aproximações. Então, por exemplo, vamos supor que o cabo de vassoura, representado aqui por este segmento em amarelo, tenha a medida de 6 palmos mais um pedacinho. Vamos supor que os alunos deixem esse pedacinho, desconsiderem esse pedacinho e utilizem a aproximação por 6 palmos. Deste modo, vamos supor que a distância entre os 2 pontos que o professor desafiou os alunos a mensurarem tenha uma distância de 50 cabos de vassoura. Então, efetuando aí os cálculos de 50 cabos de vassoura vezes 6 palmos, então temos uma distância entre os 2 pontos de 300 palmos. Então, neste desafio, temos 2 tipos de erros envolvidos. Primeiro, os palmos dos alunos diferem. Não são todos os alunos que têm os palmos de mesmo tamanho. Então, é interessante padronizar, justificar qual será o aluno que vai padronizar o tamanho do palmo. E, posteriormente, tomar cuidado com o fato de desconsiderar esse restinho aqui, essa pontinha do cabo de vassoura. Pois vamos supor que essa pontinha de cabo de vassoura, então, vamos supor que esta pontinha desconsiderada tenha 0,45 palmo. Então, o cabo de vassoura tem 6,45 palmos. Deste modo, considerando o valor exato do tamanho do cabo de vassoura, considerando a unidade medida palmos, ele tem 6,45 palmos. Portanto, a distância entre os 2 pontos a ser mensurado é de 50 cabos de vassoura. 50 vezes 6,45, 322 palmos e meio. Ou seja, quando desconsideramos este pedacinho, a princípio há de se imaginar que a diferença no final das contas não será tão significativa. Porém,
O cálculo exato aqui da nossa simulação é de 322 palmos e meio, enquanto quando aproximamos, né, a distância entre os dois pontos foi de 300 palmos. Então, os alunos devem tomar este cuidado de considerar, né, o comprimento do cabo de vassoura em relação ao número de palmos o mais exato possível, né? Porque o erro vai ser multiplicado pelo número de cabos de vassoura correspondente pela distância entre os dois pontos. Então é mais um exemplo que nos mostra a importância de tomarmos cuidados com as aproximações, ampliar aí ao máximo a exatidão quando a gente está trabalhando com medidas. Bom, o que eu tinha para falar basicamente era isso, né, nessa videoaula, e espero que vocês também tenham vivenciado, discutido e interpretado os demais problemas dispostos no material. Novamente afirmo que quem entender bem o que foi discutido nesse vídeo não terá maiores dificuldades para realizar a avaliação, e nos vemos aí logo na webconferência para tirar as dúvidas. Então, bons estudos!